O Bob's E até agora é. tá Tenho feliz. outra. É que o Roberto estragou a piada. Ah, não. Pronto, já Eu tenho organizei aqui minha outra. gambiarra. Gente, hoje nós não teremos videozinhos extras, tá? Porque o assunto é novo. Ah, É porque hoje o que assunto é pena. novo, Não, mas na próxima aula a gente vai ter uma série de videozinhos pra gente ver como que funciona o sistema respiratório. Essa aula aqui, ela é uma aula Ei! teórica, tá bom? Essa aula aqui é uma aula teórica. E a próxima aula a gente vai ter, assim, um pouco de prática através de vídeos ilustrativos. Tá bom? Então hoje a gente vai começar na página 20. Respira fundo, puxa o ar aí, respira fundo. Respirou? Puxa o ar, fundo. Mais fundo, respira de novo. Mais uma vez. Mais uma vez, vai. Respira fundo, vai. Força, força, força. Aê, pronto. Isso. Hoje a gente vai falar disso aí. A gente vai falar de sistema respiratório. vai. Tá bom? E esse menininho que tá aqui na página 21 me lembra muito o Brian. E o menininho da página 20 me lembra muito o Lincoln. Olha aqui, ó. Esse menino aqui, ó, é o Lincoln. Tá vendo? E esse aqui é o Brian. Ó, não parece? Nossa, que parece. Parece. O Brian é. parece. Parece o Brian, já o Lincoln. É, o Lincoln mais Eu achei novo. tudo. O Lincoln mais O novinho. Lincoln eu não sei, mas o Brian sim. Eu não, viu, tio? Você fala mal. Liana, eu estou tão feliz que você está entre nós. Ô, Liana, também tô muito feliz, viu? Muito feliz. Assim, Ah, até parece que parece que ela morreu. morreu e reviveu. A gente sente muito sua falta, viu? Muito, muito, muito. Sem as suas Morreu logo na sem os seus compartilhamentos, a aula não é a mesma coisa. Viu? Eu sei, gente, vocês me amam. Autoestima é tudo. Convencida. Autoestima é tudo. né, Hashtag autoestima. Bom, vamos lá então, ó. A gente está na página 20. Vamos falar sobre o sistema respiratório. É interessante a gente falar sobre isso agora que a gente passou pelo sistema digestório, porque a gente tem ali uma ligaçãozinha, né, entre o sistema respiratório e digestório, que são as nossas narinas, né? Porque a gente precisa delas, né, para sentir o aroma dos alimentos, para que a gente sinta gosto. A gente viu isso aí na aula passada. Então, o nosso cérebro ele vai captar através aí do nosso sistema respiratório os odores e ele vai processar na nossa mente como algo que é, vamos dizer assim, saboroso, algo que é assim agradável, né, ao olhar. Mas a função principal do sistema respiratório, claro que é a troca gasosa, né, entre o organismo e o ambiente. Quando eu falo de troca gasosa, eu estou falando de troca de gás, né? O processo respiratório ele implica em você retirar o oxigênio do ar e transmitir para dentro dos seus pulmões e expelir o gás carbônico. Mas o que acontece no meio desse processo que dura questão de segundos? É isso que a gente precisa saber agora, né? Então, aqui na página 20, a gente já está vendo aqui que quando a gente retira o oxigênio do ar, né, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está colocando para dentro do nosso organismo oxigênio que vai diretamente para as células e que serão utilizados na produção da nossa energia, né? Então, a palavra-chave quando se trata de respiração aqui é energia, né? Não se trata da minha palavra-chave da aula de hoje, tá? Mas quando você pensa em respiração, você está pensando em energia. Por quê? Porque o ar vai entrar pelo seu organismo através das narinas, né? O oxigênio vai até as células e as células têm essa espécie de oxigênio como combustível, né? O oxigênio se torna o combustível, uma espécie de combustível para o funcionamento das células. Então, antes, né, nas aulas passadas, a gente viu sobre o sistema digestório. A gente viu que os alimentos que a gente ingere, né, eles têm nutrientes que são importantíssimos para o nosso corpo. E um deles é a glicose, né? A glicose, ela está dentro das células, né? Junto de uma organela que a gente conheceu, né, lá no comecinho do capítulo, né, chamada mitocôndria, e ela vai reagir com o oxigênio produzindo energia para o nosso corpo. Então, é por isso que a gente precisa compreender essa parte agora do funcionamento do nosso organismo. E como é que ela funciona. Então, a gente tem aqui um esquema gráfico para você observar aqui, ó, certo? Isso aqui é um esquema da reação química que acontece
quando você simplesmente tem esse movimento que você acabou de fazer no início da aula e agora, puxando o ar para dentro dos seus pulmões. Por quê? Porque a mitocôndria vai produzir essa glicose e ela vai ser combinada com o oxigênio que você está puxando através das narinas e você vai conseguir a produção de energia que a sua célula precisa para continuar trabalhando. Em troca, a gente vai ter aí a liberação do gás carbônico e a produção de água também. Peraí, tia. Gás carbônico, oxigênio, energia, glicose, eu entendi. Mas e água? Você já parou para perceber que quando você expira, você vai fazer assim agora. Você vai pegar a tua mão, né? Coloca tapando assim o seu nariz e a sua boca, né? Pega a tua mão e tapa teu nariz e tua boca. Você puxa o ar pelo nariz e solta o gás carbônico pela boca. Você não sente um ar um pouco quente? E logo em seguida, se você ficar fazendo isso muitas vezes, a sua mão não vai ficar um pouco úmida? Pois é. Então, a gente tem uma respiração celular, que ela vai ser aí uma reação química dentro de você, que vai acontecer no interior das células. E esse processo que vai ajudar você aí, né, a levar ar para os seus pulmões, que é a questão da respiração pulmonar, né? Ela também vai liberar esse tipo de água, né? Esse pouco de água, vai eliminar esse excesso de água, né? E também gás carbônico, que as células aqui produzem. Então, a gente tem a respiração celular, né? Que é a respiração que vai levar oxigênio para as células e elas vão liberar energia através da reação química. E tem a respiração pulmonar, que é a respiração que a gente conhece, né? Onde a gente libera o gás carbônico. Até aqui, tá de boa? Podemos? Sim. Vamos voar mais alto um pouquinho? Pronto. Olha como você é bonito por dentro. Você é lindão por dentro, lindona por dentro. Olha que lindo. Imagina que seus pulmões são assim. Eles são assim, tá bom? Você tem 2 pulmões, um direito e um esquerdo, tá bom? Olha elas duas aqui, ó, faringe, laringe. Olha a epiglote aqui de novo. Tá vendo que a gente já viu aí, estudando o sistema digestório. Mas agora o processo não se inicia na boca. Agora o processo se inicia nas narinas, né? Enquanto que o processo digestório começa na boca, o processo respiratório começa na narina. Diga, produção, quer dizer alguma coisa? Fala. Que quando você pedir para tampar o nariz e a boca, meus ouvidos tamparam. É que você apertou aqui, né? Faz assim, ó. Pronto, assim, ó. Aí você põe o ar pelo nariz, ó. E aí você solta pela boca. Você vai sentir um ar aquecido batendo na sua mão. E se você fizer isso por 1 minuto, mais ou menos, sua mão vai começar a ficar úmida. Por quê? Porque você está liberando um excesso de água que as nossas queridíssimas amigas células também produzem. Ok? Bom. Oxe, tá saindo gelada. Oxi, tá saindo gelada por quê? Acho que é por causa que eu comi mel. Ah, você comeu coisa gelada agora, tá? Ela deve ter bebido água. Eu ia dizer, a noiva cadáver agora? É Né? o quê? Ué, tá saindo gelada? O que é isso? Tá saindo gelada. Então vamos lá. Continuando. Tá de cadáver. Não, menina. Oxi. E você tá viva, você tá quente. Não é verdade? Ué. Então, o sistema respiratório, ele vai precisar, então, dos nutrientes, né? Que são digeridos e absorvidos no sistema digestório que a gente viu nas últimas semanas de aula, né? Se você quiser reviver esses momentos, né, e dar risada com muitas das que vocês colocam, tá tudo no YouTube, viu? Eu só não tive tempo de avisar vocês, mas todas as aulas da semana passada já estão no YouTube, confere lá, tá depois. Opa! Opa, produção, opa! E a gente produz no processo de digestão a glicose. Se não tivesse a glicose, né, que vem aí, né, da digestão, as células não poderiam conseguir a produção de energia. Então, o organismo não funcionaria, certo? Então, a gente precisa desse processo químico realizado aqui nas células para a gente poder sobreviver, para a gente poder fazer as nossas ações, né? Então, os órgãos do sistema respiratório que vão permitir a chegada do oxigênio até as células, né? São esses aqui, ó. No caso, o ar ele vem através das narinas, né? Vão passar pela cavidade nasal, né? Os buraquinhos que você tem aqui dentro da sua cabeça. Aí, quando chega aqui, ó, a gente tem esse tubo,
né? A gente tem esse tubo aqui, a faringe e a laringe, né? Esse tubo aqui, ele tem uma diretriz, ele vai para os pulmões. Essa aqui é a traqueia, né, que fica no meio do caminho aqui, ó. A traqueia fica nessa região aqui. A epiglote, como a gente já viu na aula passada, ela vai ser uma espécie de uma válvula que vai impedir que na hora que você estiver comendo, a comida invada aí o tubo que vai ser aí o auxiliar da respiração. Então, a epiglote, ela vai meio que tampar, né, esse momento aí que você está se alimentando, para que a comida vá direto para o estômago, né? E aqui, no caso, ela abre para você respirar. Oi, pode falar. E é por isso que quando a gente se engasga ou alguma coisa, logo depois a gente tosse. Isso. Se por acaso você engasgar, é porque a epiglote ficou aberta, né, no momento em que você estava comendo. Aí entrou ar junto com uma pequena parcela de comida. Aí a sua reação é tossir, porque quando você tosse, você tenta colocar a comida para fora, né? Aí às vezes pode sair pela boca, às vezes pode sair pelo nariz, né? Às vezes acontece, né? E aqui a gente tem os brônquios e os bronquíolos, né? E aqui embaixo, né? Mais precisamente aí no fim das suas, do meu também. Mais precisamente aqui no fim das suas costelas, aqui na parte da frente, né, do seu organismo, a gente tem um órgãozinho chamado diafragma, importantíssimo para a sua respiração. Inclusive, uma curiosidade aqui, quando você tem soluço, né? Quando você tem soluço, é porque o diafragma, ele está tendo um movimento involuntário e ele acaba funcionando de uma maneira esquisita, né? Ele acaba dando umas pulsadas, né? E isso faz com que o seu aparelho respiratório sinta esses, vamos dizer assim, esses socos, né? Vamos dizer assim, esses pulsados, Ele né? fica tipo batendo nos pulmões, né? Isso, exatamente. Ele fica aqui embaixo, certo? Então aqui tem uma curiosidadezinha pra gente ver, ó, o ser humano adulto, ele é capaz de ficar aproximadamente 3 minutos sem aspirar oxigênio. Eu não consigo isso tudo, não. Ele pode ficar cerca de 20 dias sem comer, aí sim. E ele pode ficar de 3 a 4 dias sem beber água. Então, perceba. Eu também não consigo não, mas aqui tá dizendo que a gente consegue. Em casa, Né? crianças. 20 dias sem comer, não é para vocês tentarem isso, tá? É 20 dias sem comer, mas não sem beber, tá? E 3 a 4 dias sem beber água. Depois disso, adiós. Não tá isso, eu sou emagreço pelo menos uns 20 quilos. Não faça isso, né? Lembra das doenças, dos distúrbios alimentares que a gente viu na última aula, viu? Vai lá no YouTube. Então, vamos começar a analisar aqui a cavidade nasal, né? O nariz tem 2 narinas, né? E é uma coisa importante falar isso aqui, viu? A gente tem costume de ficar falando, eu tenho 2 narizes. Não, você tem um nariz só e ele tem duas narinas. Ele tem 2 orifícios, 2 buraquinhos, que é por onde o ar entra até chegar na parte interna do seu nariz. Dentro do seu nariz, ele tem pelos, não é verdade? Quem já viu isso? Ninguém viu Eu isso? já. O tio Robson tem pelos. O tio Robson tem pelos que eu tenho que fazer, como é que fala? Eu tenho que levar no cabeleireiro para cortar os pelos do nariz do tio Robson, né? É sério? É sério, eu que aparo os pelos. Por que esses pelos estão ali? Porque esses pelos, eles vão funcionar como um filtro de ar. Por incrível que pareça. Imagine que você está respirando um ar aqui fora, né? Repleto de micro-organismos, de películas, assim, partículas de sujeira, e toda essa sujeira entrar dentro do seu pulmão. Então, os pelinhos do nariz não deixam com que a poeira entre dentro do seu organismo. E como dentro do seu nariz também tem a produção de muco, e muco é aquela substância meio gelatinosa, né? Para que a sujeira seja agarrada ali, você tem a formação da catota dentro do nariz, né? Então, a formação da catota nada mais é do que o seu nariz funcionando, né? Você está respirando o tempo todo, de vez em quando algumas partículas de poeira vão ficar presas ali no muco dentro do seu nariz, impedindo que você adoeça ou que isso chegue até o seu pulmão, né? Interessante, eu gosto disso. Agora, por acaso, se você tiver sentindo vontade de espirrar, o que é o espirro? O espirro é uma forma de defesa do seu organismo, de você liberar, né, de você expulsar
essas obstruções, né? Esse incômodo. De repente entrou alguma coisa no seu nariz, é um micro-organismo, é um pedacinho de poeira, alguma coisa, você tem a intenção de espirrar para lançar ele bem fora. Por quê? Porque o teu espirro, ele pode atingir até 150 quilômetros por hora. É por isso que você não pode espirrar de olho aberto. Tia, então faz mal segurar aí mesmo. Demais. Tipo, você espirrar e você demais. bota o dedo aqui aí. Sim. Se você impedir o seu espirro de sair, você pode romper algumas veias aqui na sua cabeça. É importante deixa o espirro sair. Perigoso. Perigoso. Bota o braço, né? Agora você tem que usar. Mas tem né? vez, tia. Oi? Tem vez que eu vou espirrar e aí eu boto fosse pra espirrar, né? Só que em vez de espirrar, passa do nada. Se eu fazer nada, passa. Quando passar, tudo bem, né? Mas e quando não passar, né? Quando não passar, você não segura, né? Não segura. Ô, tia, Oi, pode falar, Lívia. pode falar. Vale, mas pode falar, primeiras damas. E tem muita... Agora tudo faz sentido. O que faz sentido? Tia. Diga aí. Oi. Agora tudo faz sentido. Eu tava assistindo uma série um dia desse. Aí tinha uma cena que o personagem, ele segurava o espirro. Não foi que no outro episódio ele morreu? Faz sentido. Porque você acabou Uau! forçando, você guardou uma potência de energia, né? Poxa, 150 quilômetros é muita energia, né? Então você meio que guardou, você armazenou essa energia de uma maneira muito brusca, não deixando ela sair. Então isso acaba rompendo algumas vezes mesmo na cabeça, né? Então não pode, tem que deixar sair mesmo o espirro, né? Então, ó, que interessante, aqui na cavidade nasal a gente já começa a perceber, né, essa questão de proteção com o seu organismo, a não entrada de sujeira, né, e de algum micro-organismo que possa te prejudicar ali no seu pulmão. Mas não para por aí. Por que é importante você sempre respirar pelo nariz? Porque o nariz, ele também vai trazer um ar mais aquecido para os pulmões. Diferente se você respirar pela boca. Se você respirar pela boca, você não vai ter o filtro nasal e nem o muco para proteger aí as partículas de poeira e os micro-organismos. Entendeu agora por que é importante utilizar Ou seja, máscara? os micro-organismos e a poeira vão passar direto pro seu estômago. Exatamente. Por isso que a gente está usando máscara direto. Porque a nossa boca não tem uma defesa natural contra esse ar contaminado ou poluído. Agora, os seus narizes têm, né? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa evitar, né? Então, a gente coloca a máscara protegendo todas as entradas de ar que possivelmente pode ter algum tipo de poluição, contaminação, algum tipo assim. E quando você respira só pelo nariz, o ar que entra pelo seu nariz... Exatamente, esse coronga velho, né? Pode, velho, né? E quando você respira pelo nariz... Oi? Diga. Eu lembrei que na casa do hotel que eu tava de máscara. Aí eu fui bocejar, a máscara saiu do nariz. Acontece, a gente abre muita boca, né? Oi. Do mesmo jeito. Eu tava comprando sorvete com minha irmã lá na rua. Sim. Aí tinha lá na sorveteria, acho que lá dentro tinha umas 5 pessoas. E era a maioria sem máscara, só tinha eu e minha irmã com máscara. Pois é, gente, é muito importante usar máscara nessa época de pandemia, tá? Não facilitem, não pensem, tá acabando. Tenha cuidado. Uma vez eu, minha mãe e meu pai passamos de carro perto de uma padaria, e nós olhamos lá dentro, tá todo mundo sem máscara dentro da padaria, a mulher que estava trabalhando lá. Tomem cuidado, tá bom? Não pense assim, a a pandemia acabou, viu? Sem máscara. Pois é, tem que usar Tem máscara. um monte de gente que pensa que porque tá diminuindo pode andar sem máscara. Não, por aí. não façam isso. Usem máscara, tá bom? Até que a gente tenha segurança, né? Usem máscara, tá? Voltando aqui no assunto do ar dos pulmões, né? Quando você respira pelo nariz, o ar que vai pro seu pulmão é um ar aquecido. Quando você respira pela boca, o ar que vai pros seus pulmões é um ar frio. Então, a gente não pode respirar pela boca, porque isso vai influenciar na temperatura do seu sangue. E quando você perde calor, né, isso pode comprometer aí a tua saúde, tá?
tá? Então, o nariz ele tem uma importância imensa. Indo agora para a laringe e para a faringe, né? Depois que o ar ele é filtrado, ou seja, ele entrou pelo nariz, ele vai receber uma certa umidade, né? Também por conta do muco, ele vai ser aquecido, né? Esse ar ele vai seguir pela faringe, que é um canal comum, né? Tanto pelo sistema respiratório e digestório, como a gente já viu nas últimas aulas. E a faringe, ela vai permitir tanto a passagem do alimento através do esôfago, quanto o ar para a laringe. Então, a laringe é um canal exclusivo para a passagem do ar que você respira, enquanto que o esôfago é um caminho específico para o alimento que você come. Então, a epiglote está aqui, ela fecha a passagem de ar para o aparelho respiratório. Aliás, ela vai fechar a passagem de ar para o sistema respiratório no momento da deglutição, no momento da mastigação e de engolir os alimentos. Então, ela não vai deixar com que os dois funcionem ao mesmo tempo. Quando você está comendo, a epiglote fecha. Quando você está falando, respirando, normal, a epiglote abre, tá? Para que o seu ar, né, o oxigênio chegue até os seus pulmões. Então, a laringe, ela é um órgão, ó, bem pequenininho, ó. É um órgão que está aqui, ó, a laringe está aqui, ó. A laringe, ela vai ligar a faringe até a traqueia, né? Você deve já ter ouvido falar de traqueostomia, né? Quando a pessoa ela tem algum problema respiratório, faz-se um furo aqui na garganta, né? Para ela poder respirar. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Já que a senhora disse que quando a gente está falando e tal, a epiglote abre quando a gente está comendo, ela fecha, né? É. Aí, eu queria saber, se a pessoa estiver falando de boca cheia, tem perigo da comida ir pro lugar errado? Tem, aí acontece a pessoa de engasgar, né? Tem sim, acontece, e aí a primeira coisa que acontece quando a pessoa engasga é a tosse, né? Esse é um movimento que você vai fazer naturalmente, é uma forma de defesa do seu organismo, para que a comida ela saia do buraco errado onde ela entrou, né? Então, ela tem que voltar. Ou ela volta pela boca, ou ela volta pelo nariz. Por isso que, às vezes, a gente está tomando um suco, a gente vai dar uma risada, né? Quando você vai dar risada, você deixou entrar ar pela sua boca. E aí, a epiglote se confundiu no funcionamento e ela, em vez de fechar, porque você estava com a boca cheia de suco, ela abriu. Aí, você engasga. Aí, você começa a tossir. E aí, o suco sai pelo nariz, né? Já passou por isso? Já aconteceu com a prima. Muito refrigerante, tia. Isso acontece muito. Ei, tia. Oi, pode falar. Um dia, né? Eu e minha irmã ficamos acordadas até tarde assistindo o vídeo. Aí nós fomos na piscina. Só que aí nós ficávamos rindo porque a gente sempre achava que meu pai ia pegar nós. E quando meu pai pegou minha irmã também de madrugada, ele falou pra todo mundo. Aí minha irmã falou no chão que eu comecei a rir, que eu me engasguei. Pois é, isso acontece muito, né? E o interessante é a gente perceber o funcionamento do nosso organismo, né? Como que é interessante observar que pequenas situações fazem a gente ter, assim, uns comportamentos, né, bem diferentes. Então, aqui, quando você deu risada, né? Que você sofreu aí essa crise de riso, né, que você engasgou, foi por causa disso, né? Então você respirou, você puxou uma grande quantidade de ar pela nosso boca. corpo, a gente percebe que... Ô, tia, Oi? agora eu sei porque eu engasgo quando eu tô no rio ou na praia, ou em qualquer canto que tem água. Porque eu tô, sei lá, eu tô falando, tô rindo, eu tô falando qualquer coisa. Aí do nada eu bebo água. É, porque a gente acaba engolindo muito ar, né, junto com aquilo que a gente está ingerindo, né? E aí a gente sofre esse tipo de coisa. E engolir o ar. E engolir. Vocês assistiram a pecinha que eu mandei pra vocês? Não. Não assistiram? Eu não tinha. Ah, então vocês não sabem do que eu tô Não, falando. vou ser sincera. Não deu tempo. Deu não, né? Pronto. Se Tia, tiver um tempinho, lembrei. assiste, é bem legal. tia, Oi. tia, Oi.
É pra gente perceber, a gente estudando o nosso corpo, a gente vê que órgãos tão pequenos fazem uma diferença tão grande. Enorme, enorme. É a mesma coisa que a Bíblia diz. Às vezes a gente se acha tão pequenininho, às vezes a gente fala assim, eu não presto pra nada, mas se não tivesse a epiglote aqui, você ia morrer sufocado com poucos dias. Mas não tem importância nenhuma. Tem, você tem importância. Você tem importância, seja a sua importância grande ou pequena, você tem importância. Quem diria que um órgãozinho tão pequenininho teria uma importância tão grande para manter você vivo? Não é verdade? Pois é. Então, o tamanho das coisas, o tamanho daquilo que você faz não é importante. Importa quem você é, certo? Então, aqui também é muito interessante. Eu tenho essas imagens, eu tenho que mostrar para vocês na próxima aula. Não vou mostrar hoje, Tudo é porque importante. eu estou preparando vocês para isso, tá? Não vou mostrar hoje, tá? Mas eu quero que vocês vejam as pregas vocais, que muitos de nós chamam de como é que a gente chama? Cordas vocais, né? O termo correto não Que é fazem corda. você falar. Isso. O termo correto não são cordas vocais, sim pregas vocais. São duas, né? Que você tem aí na região da laringe e elas vibram enquanto você fala. Se você falar bem fininho, elas vão vibrar muito rápido. Se você falar bem grosso, elas vão vibrar bem devagar. E por que elas vibram? Porque acontece a passagem do ar entre elas. Então, os meninos falam assim e as meninas falam assim devido à passagem do ar aqui entre as pregas vocais. Certo? Então, a gente vai ter a nossa voz caracterizada pelas pregas vocais. Na próxima aula, eu mostro como elas são por dentro. Não fique com nojo. Que legal. Tá? Não fique com nojo, mas na próxima aula eu vou mostrar. Outra coisa também. O que foi, produção? Por que as meninas falam finos e os meninos grossos? Boa pergunta. A Nana tá perguntando por que as meninas falam fino e os muito meninos falam grosso? É muito interessante as aulas de ciências. É assim. gosto. As meninas falam fino. As meninas falam fino e os meninos falam grosso por causa dos hormônios que a gente produz, né, durante a nossa vida. Por exemplo, as meninas vão, assim, vão produzir um tipo de um hormônio que não deixa as vozes das meninas ficarem muito alteradas. Os meninos produzem um hormônio chamado testosterona, que ele vai ajudar na formação do corpo deles, assim, bem troncudos, bem altos, bem fortes, e cada vez mais velhos, a voz vai ficando mais grossa, sabe assim? Então, é por causa do hormônio que você produz, tá? Por causa do hormônio que você produz, é Olá, que você seu tem... microfone tá desligado. O microfone de quem tá desligado? É que parece que o Arthur tentou falar, só que o microfone dele tá Só o desligado. Arthur ele fica falando, só que o microfone dele fica desligado. Ah, tá. Outro dia eu tinha uma amiga na minha outra escola que a voz dele era muito grossa, parecia a voz de homem. Pois é por causa justamente desses hormônios. A gente vai estudar isso aí, viu? A gente vai chegar lá, vocês vão gostar muito. Essa época aqui é muito importante vocês se conhecerem, tá? O povo diz que a voz é voz de mimada. Será verdade? Ó, vamos falar aqui um pouquinho da traqueia. Enquanto eu tô aqui falando com vocês, eu tô mandando os mini vídeos lá no grupo do 7º ano, tá? Que é para facilitar aí o acesso de quem não teve aí como entrar no Meet, né? Eu tô sabendo que o Meet vai ficar com horário reduzido, gente, de reunião. Eu queria saber como é que a gente faz agora, né? Oxi! Parece Era que só vai que ficar... falava. Parece que cada reunião vai durar 60 minutos. Aí a gente vai ter que sair, entrar, vai ser um negócio... Rapaz, o Google Meet tá revoltado, viu? Tá revoltadíssimo. Eu não quero não, mas tudo bem. Né? Bom, falando da E é porque eles estão traqueia. ficando famosos, hein? Tá demais. E agora, o que será das As nossas... escolas estão usando ele. Eu já estou aqui elaborando alguma coisa, um plano de ataque, né, contra essa situação, mas vamos ver. Falando agora sobre a traqueia. O que será das nossas dobradinhas de quinta-feira? Não vai ter mais dobradinha, vai ter 3 aulas separadas. Vamos todos na rua para protestar contra o movimento das reuniões.
A gente vai ter que fazer, como é que fala, gente? Live. Greve. Live pelo Ah, Meet. Nossa, que eu não sabia que tinha tempo para as reuniões do Google Meet. Não, agora não tem, mas daqui a pouco vai ter. Dia 30 de Nossa, setembro parece pra que que começa. Cruel, né? Ainda de setembro? Olha, no meu aniversário. vai ter o quê, tio? Não tem nem porquê. Parece que as aulas, Tempo. as transmissões e reuniões do Google Meet terão Isa, tempo de esse vai ser 60 o minutos. pior aniversário da sua vida. Por quê? Vai perder o Google Meet. Não, Eu vai não lembrar. consigo também faz um bom tempo, meu querido. Então vamos lá, ó. Eu Vamos quero observar logo aqui. voltar para as aulas. Quem sabe a gente nem precisa do Google Meet daqui pra lá, né? Quem sabe daqui pra lá a gente nem É. precisa, né? Tenhamos fé, né? Quem sabe algum dia. Vamos falar da traqueia então, senão a gente não consegue terminar, né? Vamos lá. Ó, a traqueia é esse tubo aqui, ó, que ele é formado de vários anéis, né, de cartilagem, não são ossos, tá? A gente tem aqui a laringe, né, até essa parte. Aqui já começa a traqueia. Aqui são cartilagens, tá? Aqui é a visão dele por dentro, tá? Então, a traqueia, ela é um órgão, né, que é um tubo. E ele vai ter mais ou menos 12 centímetros, ele fica nessa região aqui ó, do seu corpo. E tem vários anéis, né, de cartilagem. E ela vai se abrir sempre para a passagem do ar, para que ele chegue até os pulmões. Aqui dentro, a gente tem uma membrana, né, que é tipo uma parede interna, né, que vai revestir aí essa parte, né, do órgão. E essa membrana, ela tem muco. Membrana é tipo uma capinha. Membrana é como se fosse uma capa, sabe? Vamos dizer assim para você entender, né? É uma capa de muco. Muco é essa gelatinazinha que tem dentro do seu nariz. Então vai ter aqui também, ó. Certo? Aqui por dentro. Tipo uma capa de muco, né? E do mesmo jeito que acontece lá na cavidade nasal, aqui também vai acontecer. Os micro-organismos e a sujeira que conseguiu entrar dentro do seu organismo, ou pela boca ou pelo nariz, fica presa aqui, certo? Então, o que a gente pode dizer com isso? Que a gente tem um segundo processo de filtração do ar quando ele entra antes de chegar nos seus pulmões. Olha como o seu corpo ele é complexo. Ele vai ter dois sistemas bem eficazes de filtração de ar, né, e de resistência a micro-organismos antes de chegar nos seus pulmões. Tá vendo como você é importante? Tá vendo como você é precioso diante de Deus? Ele protege você em todas as formas, né? Então, por que é importante você não fumar durante a sua vida? Por causa dos pulmões. Justamente, porque o que o pulmão ele tem? O pulmão ele tem uma flexibilidade. A traqueia também tem uma flexibilidade. Eles têm que ser flexíveis para fazer o movimento, né, de inspiração e expiração para você sobreviver. Quando a gente fuma, aquela fumaça que entra por aqui, ó, pela traqueia, vai endurecer as paredes da traqueia, retirando parte desse muco. E a mesma coisa acontece Que no nojento nariz. imaginar. E a mesma coisa acontece também com os pulmões, né? Então o pulmão acaba não tendo mais essa moleza, né? Eu vou mostrar para vocês na aula que vem. Vocês têm que ver. O pulmão normal, como que ele funciona, e o pulmão de um fumante, como que ele funciona. Vocês vão ver que ele é todo duro. Ele não funciona direito, né? E aqui já descendo para os brônquios e para os bronquíolos, né? A gente vai chamar de brônquios, né? Aqueles raminhos que vão em direção aos pulmões. Ou seja, olha eles aqui, ó. Tá vendo esses raminhos aqui, ó? Aqui a gente tem a traqueia, ó, trazendo o ar bem limpinho aqui, ó, para dentro do seu pulmão. Tá vendo, ó? Assim ele é por dentro, tá? O pulmão assim por fora, né? E aqui a gente tem os bronquíolos. Olha como é que eles são, né? Aqui é a parte gráfica deles, né? Então, os bronquíolos, eles são esses raminhos, ó. Esses raminhos que na ponta dele, ó, tem o que a gente chama de alvéolo pulmonar, né? E dentro dos alvéolos tem um monte de veiazinhas bem fininhas, mais fininhas do que um fio de cabelo, chamado de capilares sanguíneos. É por isso que a gente chama capilares, para mostrar que as veias são tão finas quanto um fio de cabelo. E aqui a gente tem o quê? A transmissão do sangue também,
certo? A gente precisa do sistema circulatório funcionando aqui também no bronquíolo. E o que que eles fazem, né? É uma estrutura bem semelhante aí, né? A questão aí da traqueia, né? Têm que ser maleáveis, eles têm que ser bem molinhos, né? E quando a gente fuma, a gente também compromete isso daqui, a gente deixa eles mais endurecidos e a gente não consegue respirar direito, adquirindo várias doenças. Então, basicamente os brônquios... Dizem que o pulmão fica preto quando você fuma. Fica, a gente vai ver isso daí, viu? A gente vai ver experiências que as pessoas fizeram Ô, sobre a Tia. questão do fumante. Pode falar. Tia, Oi. diz que faz mal porque a pessoa inala muita fumaça aqui. Isso. E ela fica toda retida aqui dentro, viu? Fica tudo preto aqui dentro. Dentro da traqueia. A gente vai ver, tem umas experiências para mostrar para vocês. Gente, eu vou mandar a primeira experiência para vocês assistirem, eu vou mandar no grupo. Para vocês Oi, assistirem antes do fim da aula, tá bom? Oi, pode falar. Tia, Pode falar. o que é esse bronquite O que da é? traqueia? Traqueia é esse órgão que você tem aqui no pescoço, ó, tá vendo, ó? Que a gente viu agora há pouco, ó. Fica aqui, ó, no seu pescoço e ele vai ligar os seus pulmões, tá vendo? Ele é desse jeito aqui, ó. Tá Isso vendo? parece tipo um osso de um animal. Isso, Esquisito. parece osso, né? Só que não é, isso aqui é cartilagem. Cartilagem é aquele... Imagina você comendo um frango, uma perna de frango assim, deliciosa. Aí em cima da cabecinha da perna do frango não tem uma parte bem assim, mais durinha, que a gente gosta de ficar roendo? Aquilo ali é uma cartilagem, que fica na cabeça do osso do frango. É o mesmo jeito que a gente tem aqui, ó, várias cartilagens. Elas são firmes, mas elas são maleáveis, tá? Elas não são duras como os ossos. E aí, a traqueia vai encaixar aqui, ó, Rômulo. Aqui é seu pulmão, tá vendo, ó? A traqueia é essa parte branca aqui, ó, ela encaixa nos dois pulmões. Por isso que, às vezes, as pessoas têm doenças chamadas bronquites. O que é a bronquites? São doenças que acontecem aqui, ó, nos brônquios, certo? Nos brônquios e nos bronquíolos. Então, os bronquíolos, eles são semelhantes aí à cartilagem da traqueia, precisam aí de uma proteção do muco para funcionar, e elas vão ter essas ramificações bem fininhas, né? E elas vão parecer uma árvore, né? Que nem vocês estão vendo aqui, ó, parece uma árvore de ponta cabeça, né? Aqui parece um monte de raiz, né? Ó, as raízes da árvore, né? Uma árvore com três cabeças. Parece uma árvore virada de cabeça para baixo, né? As raízes para cima, né? Então, os bronquíolos, eles vão terminar onde? Ó? Nos alvéolos pulmonares, né? Aqui é uma estrutura muito delicada, gente. Isso aqui é muito delicado. Por quê? Porque é uma camada muito fina de células que vão envolver aqui essas regiões. E vários sistemas aqui de ligação, né? Pelos capilares sanguíneos, né? Então, aqui acontece também as trocas gasosas. É aqui que acontece a troca do oxigênio com o gás carbônico. É aqui que acontece. Por isso que tem esses vasos. Porque o gás carbônico, ele é eliminado também. A troca gasosa é feita aqui por esses capilares sanguíneos, tá? E por que não dizer, né, a estrela principal do nosso estudo hoje, né? Os pulmões. Olha eles aqui protegidos, né? Os órgãos mais importantes do seu organismo são o cérebro, o coração e o pulmão. E o coração e os pulmões estão aqui, ó, nessa região protegida pelas suas costelas. Por isso que quando você respira muito fundo, para quem sabe cantar, por exemplo, né? Eu não sei, mas eu já tentei aprender a cantar. A gente faz os primeiros exercícios de canto, a gente aprende 2 tipos de respiração. A respiração pulmonar e a respiração diafragmática, né? Que a gente costuma chamar de respiração intercostal, que é pelos pulmões, e a diafragmática. Porque quando a gente começa a respirar pelos pulmões, a gente abre demais, né? A gente faz com que as costelas dilatem, isso dói muito as costas, né? Então, no corpo humano a gente tem 2 pulmões, um direito, um esquerdo, né? E eles também são muito frágeis, eles têm, assim, uma consistência bem macia, e eles são protegidos aqui pela caixa torácica, né? Pelas costelas, certo? Quando a gente viu a aula de história, a gente comentou a respeito aí da morte de Jesus, né? Então, imagine que quando esse menino aqui, ó, abriu os braços,
que vai acontecer com esses ossos? Eles vão comprimir, eles vão apertar esses pulmões, né? Ao ponto de furar as paredes dos pulmões, provocar um enchimento de sangue aqui dentro e morrer asfixiado. Essa foi a morte de Jesus. Então, dentro dos pulmões não pode entrar água. Não pode entrar água de jeito nenhum. Quando a pessoa tem bronquite ou pneumonia, por exemplo, os pulmões enchem de água. Bronquite. Não dá uma sensação de sufocamento? Tia, Falta de Eu tenho uma respiração, dúvida. né? Uhum. Pode falar. Infelizmente eu já tive. quando a gente se engasga com comida, quando a epiglote tá aberta e quando não deveria. Mas quando a gente tá bebendo água, suco, algum líquido e a gente se engasga, é porque entrou água no pulmão? Não. Entrou água na epiglote, que imediatamente ela entende o erro que ela fez, né? E ela tenta se consertar. Aí ela vai expulsar nessa água, né? E aí você não se engasga, ela não vai para os pulmões, ela tem que ir pro Ô, tia. estômago. Oi. Tia, eu também tenho uma Já que dúvida. você falou que quando esse menino esticasse assim os braços, né, ia acontecer um negócio que ia furar o pulmão dele e tal. Eu estiquei os braços, deu uma agonia aqui perto do pulmão. Porque no caso, Você já dá Jesus uma ele foi agonia pendurado, imaginar. né? Ele foi pendurado pelas mãos, né? Então imagina o peso do corpo fazendo com que essas costelas aqui, elas meio que se fechem em cima do pulmão. É terrível. Toda vez que eu imagino, eu sinto uma dor mesmo no canto. Pois Dá uma é. agonia. É horrível. E falando um pouquinho de coronavírus, né? Que vocês sabem que é uma doença, um vírus, que ele atinge o sistema pulmonar, né? É interessante a gente falar dele nesse momento, tá? Por que que é interessante? Porque vocês precisam saber que o corona, ele vai tentar atingir essas regiões aqui, os alvéolos pulmonares, essa parte mais sensível, né, dos pulmões, que é essa parede, né, do pulmão, a parte interna. Então é muito interessante vocês compreenderem como que funciona isso, né? Então no caso dos pulmões aqui, ó, eles vão apresentar aí essa consistência bem frágil, eles são protegidos pelas costelas, como a gente falou, e ele é de um tecido, né, meio que esponjoso, sabe? Sabe quando você pega a esponja de lavar louça na sua casa, não tem um monte de furinhos? Ela vai ter mais ou menos essa aparência. Esses pulmões aqui tem mais ou menos essa aparência, assim, de uma esponja. E eles vão ficar em constante movimento. Abre, fecha, né? Por causa da entrada e da saída de ar, certo? E aqui, ó... Pode falar. Eu? Sim, a Roberta quer falar. Sim. Diga. Tia, assim como tem aquele órgão para não deixar a gente engasgar quando estamos mastigando, tem algum órgão que impede que a água vá para o pulmão? Quando a gente bebe... Porque a senhora disse que não pode cair nenhuma gota de água no pulmão. Não é assim, não pode cair nenhuma gota de água, não é isso. A gente não pode inalar água, né? Inalar vem pelo nariz, né? A gente não pode inalar muita água. Tem remédio que a gente compra para passar no nariz que a gente tem que aspirar, não tem? Remédio líquido que a gente tem que colocar umas gotinhas no nariz? Então, aquele É remédio... aquele neutro alguma coisa. Então, aquele remédio vai para os pulmões para fazer, né, a ação médica que ele compõe. Aí tudo bem, não tem problema. Eu tô dizendo assim, a gente não pode deixar encher de água o pulmão, né? Encher de água não pode. Então a epiglote, na hora que você está se alimentando, ela faz o papel, ela é suficiente. Ela faz o papel de não deixar a comida ou a água entrar no pulmão. Agora, não é que não pode entrar água no pulmão, não é isso. É que realmente a gente passa mal. A gente passa mal. Então, no caso... Oi, pode perguntar. O que acontece quando, tipo, você tá, por exemplo, mergulhando, aí entra água no nariz, dá tipo um negócio aqui dentro. O que é que tá acontecendo quando entra água no nariz? Quando entra água no seu nariz, você tá aspirando a água, aí ela tá indo em direção aos pulmões, né? Claro que você não vai morrer por causa disso, né? Mas por que te dá aquela aflição tão grande? Porque o nariz, ele não foi feito para aspirar água, ele foi feito para aspirar oxigênio. Então tem aquela gastura, aquela dor de cabeça, né? Aí daqui a pouco você quer sair da água, você não quer ficar mais aqui, né? Porque dá uma gastura. Sentimento ruim, né? Que dá. Sentimento ruim, né?
Aí quer dizer que você aspirou um pouco de água? Sim. Parte dessa água vai pro pulmão. Mas logo ela sai, né? Logo ela sai. Se você... E quando a gente bate, tipo, uma coisa pontuda assim nas costas, nos carros, pá. Quando você leva um choque, quando você bate, assim, alguma coisa que machuca a costela, que você fica com falta de ar, acontece também. O que acontece aqui? Quando você cai, por exemplo, e você sente falta de ar, ou quando alguém dá um soco no estômago, né? Já passou por isso? Eu já passei por isso. Já me deram soco no estômago, né? Me deram soco no estômago e eu fiquei sem ar por causa do diafragma, entendeu? O diafragma, ele fica meio que paralisado e não deixa os pulmões voltar ao normal. Aí você fica com aquela sensação, sabe? Pai. É. Então a gente tá vendo Uma aqui. vez eu fiquei sem ar, que eu tava bebendo água, aí meio que eu engasgou, fiquei sem ar uma vez. Pensa na agonia, que eu não consegui respirar de novo. Verdade. Indo em direção agora aos movimentos respiratórios. Olha, aqui tem um vídeo. Eu queria assistir esse vídeo com vocês. Vamos ver se dá tempo. Ó, falando dos movimentos respiratórios, né? A gente tem aqui, ó, o movimento de inspiração, a entrada do ar. A sua caixa torácica, ela vai se expandir, vai aumentar, né? E o diafragma também ajuda, né, nesse processo. Quando você expira, você joga o ar para fora, os músculos relaxam, contraindo a caixa torácica. Então a gente chama esse movimento de inspiração, quando você tem a entrada do ar no organismo, e expiração, quando você joga a saída de ar, né, no caso aqui gás carbônico, né, para fora. Então aqui, nesse momento aqui, nesses movimentos, o que você está fazendo? Você está puxando o ar atmosférico, né? Só que a atmosfera ela tem vários gases, né, na sua composição. Ela tem oxigênio, ela tem nitrogênio, ela tem gases, vários outros gases, ela tem um pouco de água. Tudo isso, né, tem que ir para o seu organismo. E isso é devolvido para o ar. Aquilo que o seu corpo não precisa é devolvido para a atmosfera em forma do gás carbônico. O interessante de uma curiosidade aqui é lembrar que as vegetações, né, as plantas, elas produzem oxigênio que a gente recebe para a nossa sobrevivência. E a gente produz gás carbônico que é importante para a sobrevivência delas. É uma troca diária, né, que a gente faz. E indo mais adiante que nesse conhecimento, a gente já viu os dois movimentos, vimos que o nosso processo de respiração é algo involuntário, ou seja, a gente não precisa ficar lembrando todo momento, respira cérebro, agora inspira, agora expira. A gente ia ficar doido, né? Então a gente tem assim um movimento já coordenado, mecânico, sem a gente precisar ficar dando ordens ao cérebro para que ele funcione. Mas a gente também pode controlar a nossa respiração. Por exemplo, para de respirar aí. Ou seja, é um movimento voluntário e involuntário. Isso. Respira aí bem fundo e prende a sua respiração agora. Tenta controlar ela. Vamos contar quantos segundos? Todo mundo comigo, vai. 1. Respira fundo. 2. Respira fundo. 3. Segura. Segura. Segura fundo. Eu não tô aguentando. Meu Deus. Tia, Meu Deus. Eu não Impossível. Viu aí como é difícil? que até agora. Eu não aguento. Pois é. E o povo disse que a gente aguenta 3 minutos. Tá de onde? 3 minutos? Então, ó, esse movimento, ele é involuntário porque você não fica se lembrando o tempo todo de executar ele, mas ele pode ser controlado também. Então, você pode controlar ele a partir da sua própria vontade também, sem problema nenhum, tá? Outra coisa também que acontece aqui é que quando a gente inspira, né, o nosso diafragma, ele também tem uma função. Observe aqui nessa imagem quando acontece a entrada de ar e observe nessa imagem quando acontece a saída do ar. Ó, o diafragma, ele é um músculo bem fino, certo? Que ele fica aqui, ó, logo quando tá acabando as suas costelas, né? Ele fica bem aqui embaixo das costelas, né?
É ele quem vai permitir que o seu pulmão, ele se abra, ó, percebe que ele tá aqui, ó, abertão, né, para você receber aqui o ar. Aqui, ó, ele já fecha, ele já empurra, né? Então, quando o seu diafragma abre, ele permite que o seu pulmão se expanda. Quando o seu diafragma, ele se contrai, ele permite que os músculos sejam também aqui, ó, contraídos, certo? Então, a gente Chega precisa... quando você aspirar, né? Parece que fica maior, você fica maior sua barriga, alguma coisa assim. Exatamente. Por que que acontece da gente encher a barriga, né? A gente tem dois tipos de respiração. Quando você enche a barriga, né? Você está trabalhando aí com a respiração diafragmática, né? Quando você não enche a barriga, diafragmática, é do diafragma, né? Quando você respira enchendo a barriga, você está trabalhando a respiração do diafragma. Quando você respira e não enche a barriga, você vai encher só os pulmões. A gente chama essa respiração de intercostal, né? Esses dois tipos de respiração são muito utilizadas para quem canta, né? Para ter um pouco mais de potência vocal, de alcance, né? Aí nas notas. Então é muito importante, né? Quando chegam nos alvéolos, né? Esse oxigênio passam para os capilares, a gente tem a troca gasosa, né? O que é oxigênio fica dentro de você e o que é gás carbônico é devolvido aí para a atmosfera, né? Essa curiosidade aqui é legal, ó. Um fenômeno bastante comum relacionado ao soluço, né? Que a gente falou lá no comecinho da aula, né? Acontece quando a gente come demais ou quando a gente bebe bebida muito quente ou muito gelada ou com muito gás, né? Então, essas contrações repentinas, elas acontecem no diafragma, né? É como se o diafragma estivesse dando assim umas respirações bem rápidas, como se ele fizesse assim, ó. Sabe? Ele puxa o ar muito rapidamente. E aí esse barulho que você conhece como o ruído do soluço, nada mais é do que essas ações involuntárias aí do diafragma, né? É muito ruim o soluço. Muito ruim, eu odeio soluçar. Ontem eu tava com soluço, dá uma raiva. Odeio soluçar. Também não gosto de espirrar também, não. Não gosto nem de soluçar. E por que você vai aqui prendendo o ar, você consegue parar o soluço, tia? Assim, não funciona com todo mundo, não. Comigo mesmo não funciona. Comigo funciona. Comigo não funciona. Se eu prender o ar, não funciona comigo. Comigo funciona. Comigo funciona beber um copo de água. Agora, por que que isso acontece? Eu vou procurar e trazer para vocês a resposta na próxima aula, porque eu não sei. Funciona esperar. Comigo funciona com ar também. Antes eu fazia o meu é voar. Pra eu esquecer dele, pra ele parar de funcionar. Mas tem vez também que eu seguro o ar e não passa. Pois é, comigo não funciona. Funciona comigo só bebendo um pouco de água. Né? Pra mim é só Tia. assistindo ele. Oi. A gente vai fazer alguma atividade hoje? É mesmo, né? A gente vai fazer alguma atividade hoje? Boa pergunta. Eu tô tão empolgada aqui que me esqueci. Deixa eu ver aqui se a gente vai fazer. Tia, mas se eu tá querendo guardar as coisas interessantes pra próxima aula, a tarefa também tem que ser pra próxima aula. Mas se a gente fizer a tarefa hoje, a gente fica com mais tempo livre para as novidades da próxima aula. É verdade. Mamãe Você não sempre esperava tem por razão. essa, Liana. Deixa eu ver aqui. É só uma É página verdade, eu só. não esperava. É só uma página só que a gente vai fazer. Eu acho que ninguém se lembra do aniversário meu que já passou. Quer dizer, só uma página, é uma página e uma pesquisa. Né? Tá. A pesquisa na página 27. Não, peraí. Mas aqui tá na Pesquisa, tua tia, casa. logo agora. Mas eu vou ajudar vocês. tia. Calma aí, eu vou ajudar vocês. É legal, pessoal. Tá. Então vamos fazer o seguinte, Pra você, ó. né, Isabel? Vamos fazer o seguinte. Eu gosto. Vamos lá para nossas atividades. E na próxima aula eu vou falar com vocês sobre doenças e a saúde do sistema respiratório, tá bom? Essa aula aqui vai ficar para a próxima, né? Doenças e saúde do sistema respiratório. Vamos separar os assuntos para a gente não se confundir, né? O coronavírus é uma doença do sistema respiratório. Atinge no sistema respiratório.
Posso né? fazer uma pergunta? Pode sim. O coronavírus é brabo, por isso que usa uma coroa. Tia, peraí que eu enrolei uma extensão no meu braço, eu não tô conseguindo tirar. Tudo bem. Meu Deus. Depois grita quando leva choque. Ó, a gente Não, vai mas fazer tá aqui, ligada ó. não, gente. Tá Essa desligada. pesquisa aqui, ó. Ó, Aí já pega. a gente vai fazer essa Tá na hora pesquisa da aqui, ó. pesquisa, gente. Certo? Essa aqui é uma pesquisa que a gente vai fazer, tá bom? Vamos fazer essa pesquisinha Tia. agora. Ó, aqui essa Página, pesquisa, eu tinha que pegar. essa página aqui é a página 27, tá bom? E a pesquisa que a gente vai fazer tem a ver com Só tem cigarro. 30%. Vocês já estão vendo aí, né? A questão do cigarro, né? Aham. Pronto. O que a gente vai pesquisar aqui? Deixa eu só organizar aqui a gravação aqui do videozinho que vai lá pro grupo. Né? Que tá aqui, tá difícil de eu organizar. Pronto. A pesquisa é a seguinte, ó. A fumaça do cigarro contém milhares, olha, presta atenção nisso, milhares de substâncias tóxicas para o organismo. Uma das mais potentes chama-se nicotina. É uma substância viciante que leva quem usa essa substância a uma dependência e traz vários danos, principalmente para o sistema cardiovascular. O tabagismo vem da palavra tabaco, né? Tem a ver com a questão do hábito de fumar, certo? O tabagismo ele é responsável por milhões de mortes anuais no planeta, sendo por isso considerado um grave problema de saúde pública. E os problemas de saúde não afetam somente quem fuma, mas quem convive com os fumantes. Então a gente precisa fazer uma pesquisa na internet sobre os danos que o cigarro pode causar no sistema respiratório, tá? E é importante que a gente consiga identificar os danos que são reversíveis e os danos que são irreversíveis, tá bom? Em referentes aí ao hábito de fumar. Bom, para a gente falar disso, eu vou trazer aqui para vocês algumas ideias de resposta, tá bom? A gente tá aqui na página 27. Ok. Então, aqui vocês vão responder da maneira como vocês quiserem, tá? Mas eu vou dar umas orientações aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Ô, tia, tem uma coisa pra falar com a senhora. Hã? Quer falar pra mim? É, uma coisa. Diga. Eu acho que alguém, todo mundo da turma não se lembra que já passou meu aniversário. Ninguém se lembra. Foi dia 31, na segunda-feira. Ah, por isso que eu não lembrei, porque eu não dei aula pra você na segunda-feira. Eu não entrei aqui na segunda-feira, mas a gente canta parabéns para o Rômulo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Rômulo. Parabéns pra você. Muito obrigado. Parabéns, João. Parabéns, Quem cara. será? Teve bolo na sua casa? Teve. Teve Tá dois bolos. vendo? Nós não lembramos do seu aniversário, mas também você não lembrou de convidar nós. Ah, mas não pode convidar, tá em pandemia. Eu me esqueci. Não pode de jeito nenhum agora. De jeito nenhum. Bom, vamos lá então falar a respeito aqui dos danos que o cigarro pode causar no sistema respiratório, né? Pra gente fazer esse tipo de pesquisa, vamos dar uma paradinha aqui, a gente vai invadir aqui a nossa internet, tá bom? Então vamos para a internet, a gente vai fazer aqui essa pesquisa, tá bom? Vamos fazer aqui a nossa pesquisa. Agradeça, viu? Oi, Ana Paz, tudo bem? Manda esses dois negócios lá em você, que é bom pra me dar a você e eu como dormir. Ih, mulher. Meu Deus do céu, que coisa. Eu espero que dê. Ai, que fofo. Obrigada, viu? Olha aí, roda os dois daí em tu. Bem rapidinho. Deixa eu ver aqui. Pera aí, pessoal. Volto rapidinho, viu? Só um instantezinho. Vai abrindo aí o Google e pesquisando. Tá bom? Eu já venho já. Que o Google vai nos ajudar. Abre o Google e coloca lá. Olha que bonito.
Ai, meu Deus. Olha aí, eu acho que esse aí vai dar. Ai, eu não tô conseguindo levantar. Pera. Esse aqui é mais Coloca o dócil. quê, tia? Ela é linda demais, minha filha. Ela é mais dócil essa. Esse seria. Peraí, deixa eu ver isso. Ai, meu E Deus. cede, viu? Essa É pra azul. abrir o Google e colocar o quê? Ui, esse aqui não cola. Colocar a pesquisa da Vai página lá. 7. Esse não entrou. Ah, Obrigada, God. Deus abençoe, viu? É nova, viu? Obrigada. Deus abençoe muito. Só mandar assim. Eu sei que você tá na aula. Eu digo, eu vou atrapalhar bem ninguém. Deus abençoe você grandemente. Muito obrigada pela lembrança, Dia viu? 9, viu? Obrigada, Dia Jesus. 9 a gente viaja. 9. Dia 9. Vai antecipar. Tá bom. Eu pensei que era dia 20. 9. Antecipou? 11 pra Ô, São mulher, e o Paulo. meu de sapato? De saco, não tem não? Obrigada, Aí, eu viu? limpando hoje, eram as duas que tinham ficado restantes. Rapaz, eu já sei. Eu acho que vai dar pra uma pessoa pular e pra outra pessoa pular, Jesus. Obrigada, viu? Deus Aí eu vou abençoe lá. muito. Vai lá, pra você não se atrasar Amém. aí. Obrigada. Deus abençoe e prospere muito vocês, viu? Mas tem mais mulheres. Amém. Deixa eu organizar aqui rapidinho. Obrigada aí pela atenção de vocês, tá bom? Pela espera. Mas eu não deixarei vocês só. Vou fazer aqui a atividade com vocês. Deixa eu me sentar aqui de novo. Organizar aqui a câmera. Pronto. Então vamos lá. A gente tem que saber. Que lindo. E você agradeceu? Beijou bastante? Abraça lá. Aqui, né? Ó, o que a gente tem que saber agora é os danos que o cigarro pode causar no sistema respiratório. Então a gente vem aqui e digita os danos que o cigarro causa. eu já digitei, já sei minha resposta, viu, tio? Beleza. Isso aqui é sexto ano, você é doido. O resto é o resto. Então, ó, a gente tem aqui fumantes. Quais as doenças causadas pelo uso do cigarro e outros? Eu vou pegar esse aqui, vamos ver. Parece que é um site bom. Tem que ver quais são irreversíveis e ver. Ó, peguei logo do Instituto Nacional do Câncer. Então, já sei que o negócio é bom mesmo, ó. Quais as doenças causadas pelo uso do cigarro e outros produtos derivados do tabaco? Gente, olha a quantidade de doença. Causa aproximadamente 50 doenças. Ó, vários tipos de câncer. Câncer no pulmão, na laringe, na faringe, no esôfago, no estômago, no pâncreas, no rim, nossa. Doenças do aparelho respiratório como... Oi? A gente 131 pessoas mortas. A gente pode botar câncer no pulmão, câncer no rim. Pode colocar. A gente pode só colocar câncer. Pode, só coloca câncer, É né? porque Coloca o cigarro ele não mata rápido, ele mata devagar, né, tio? Isso mesmo, Isabelle. Isso mesmo. Pois é. Tem uma Eu outra tenho doença aqui chamada pai enfisema da- pulmonar, que também Da sempre minha demora mãe, muito. de fumar muito tempo. Pois é, muito difícil. Ó, causa outras coisas também, ó. Bronquite crônica, asma, infecções respiratórias, né? Hipertensão arterial, né? Infarto do miocárdio. Gente, ó, AVC, ó, acidente vascular cerebral, trombose. Gente, como que o cigarro pode causar tanta coisa? Mesmo O porque bagulho é brabo. é brabo. Mesmo porque o cigarro ele tem milhares de substâncias na composição dele, né? Quer ver só? Eu vou abrir aqui uma outra aba e vou pesquisar aqui a composição do cigarro. Só para vocês verem quanto de produto tem aqui. Ó, Você diz trombose. 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 Ó, aqui tá dizendo o seguinte, ó. Trombose. Peraí que eu vou te mostrar já já. Ó. Aqui tá dizendo que o cigarro contém folhas secas de tabaco, a nicotina rusticum, nicotina tabaco e ainda tem mais de 4.500 outros produtos. 4.500 produtos químicos, como arsênico, amônia, sulfito de hidrogênio, cianeto hidrogenado. Gente, tudo isso aqui é veneno. Veneno purinho na terra. Ó, eu vou mostrar pra vocês o que é trombose. Ó, trombose.
que é uma das doenças que pode acontecer, né? Trombose. Olha aqui, ó. Vamos ver então aqui, ó. Uma das doenças que pode acontecer é a trombose. Trombose é a formação de um trombo no interior do coração. Nossa, tem imagens. Ó, isso é trombose, tá vendo? Isso aqui é trombose. Ó, é quando a veia... Ô, tia, eu já fiz minha Eu levei um resposta. susto com o grito da Isso menina. mata, tia. pode causar Isso muita mata, dor. tia. Causa muita dor porque ele vai obstruir, né, a passagem do sangue. O vovô Tá tinha vendo? Tanta veia, sério, tem veia do sangue na perna. pernas, Exatamente. braços. Então, trombose... Agora eu comecei a sentir uma dormência na perna, tia. ó. Porque dentro da veia, né, dentro das paredes, forma um trombo, né, que é essa obstrução aqui. E aí o sangue quer passar e não pode. Isso aqui causa muita dor. Tá vendo, ó? Aqui é o normal, ó. Aqui é o Ô, sangue tia, sério, normal. dormiu, Aqui é já a tá trombose. dormente agora, eu não sei porquê. Ó, tá vendo, ó? E a minha tá doente. Então, o fumo também pode causar trombose, né? Ó, para as mulheres, Ô, tia, a mulher pode eu ficar botei sem 4, ter filhos. Tia. Oi? Eu botei só 4. Tia vai falando, aí eu vou me Não, tudo enrolando. bem, tudo bem. Pode colocar quantos você quiser. Eu já botei minha resposta, tia. Coloquei Pronto. 3 e depois eu botei Tia, muita pode gente. enviar? Fala de novo, que você acabou de falar. A mulher pode ficar sem ter filhos, o homem pode ficar também sem gerar filhos. Tá vendo? Tem muita coisa que acontece. Pode gerar complicação na gravidez, pode ter uma má formação no feto. Muita coisa, né, gente? Mamãe, pois tem um Resumindo, é um vídeo pesadelo. na internet, no YouTube, que é assim, que a mulher não sabia que ela tava grávida, porque ela tava normal, assim. Ela fumava, bebia coisas alcoólicas, usava salto, ia sair pra alguma coisa e ela fumava muito. Aí teve um dia que ela foi no banheiro e Tipo, olha o grilhão levando esse tempo. legal. Aí teve um dia que ela foi no banheiro, aí saiu o bebê assim do nada. Agora, eu Ela sei. não sabia o que ela tinha, né? Agora a gente vai pra página Ô, 28. tia, só pelo tanto de câncer, que o cigarro dá, que dá na laringe, esôfago, estômago, pâncreas e etc, já dá pra ver que não é coisa boa. Verdade. Agora a gente vai pra página 28. Tá bom? Tá, Página então nós vamos fazer a 28. página 28 agora. Aí a gente termina. Tá? Viu? Página 28 tá assim, ó. Quando nós inspiramos, né, o ar, ele vai percorrer aí um caminho, né, que é das vias respiratórias, né, e vai chegar, né, num trajeto, né, ele chega num lugar. O que a gente tem que dizer agora é qual é esse trajeto, certo? Então a gente tem aqui algumas palavras, né, traqueia, faringe, alvéolos pulmonares, bronquíolos, cavidade nasal, laringe e bronquíolos. Qual seria a ordem correta? A gente começa onde? O sistema respiratório começa onde? Cavidades nasal. Cavidade nasal. Você coloca aí. O primeiro que você vai colocar é cavidade nasal. Qual que é o segundo? Era? Faringem. Faringe. Primeiro é cavidade nasal, né? É, o primeiro é cavidade nasal. É. O segundo é faringe. Pronto. O terceiro, Laringem. Epiglote. laringe. O terceiro é laringe. Epiglote. Então, por enquanto, a gente tá assim, ó. Cavidade nasal, laringe. Não, acho que eu inverti, gente, tá errado. É faringe primeiro, laringe depois, viu? Viu?
Eu coloquei assim, tinha faringem, depois laringe. Isso, é isso aí. É só trocar o L pelo F e o F pelo L. Isso, é faringe primeiro, laringe depois. É que eu tô aqui tentando ajustar a câmera pra mandar os mini vídeos lá no grupo, aí me confundi. Ô, tia, como é que é a ordem aqui da primeira questão da página 28? Eu tô falando as palavras agora, viu, Rômulo? Cavidade nasal, laringe e faringe. Você começa colocando cavidade nasal primeiro, depois você vai colocar faringe e depois você coloca laringe. Certo, Rômulo? E a quarta é bronquíolos, tia, né? Não. A próxima não é brônquios, a próxima é o quê? Traqueia. Traqueia. Traqueia, muito bem. Traqueia. Eba, acertei. A primeira é cavidade nasal, né? Deixa eu subir aqui pra gente ver, ó. Sim, Tá já vendo? coloquei. Dá pra você ver aí, ó? Ah, tá Cavidade aí. nasal, Agora- faringe, Dá. laringe e traqueia, certo? Aí tem a linha de baixo, que a gente vai fazer agora. Qual que vem a próxima? Bronquinhos. Agora é os brônquios. Bronquíolos. Isso, é os brônquios. Depois, Pera. É, os bronquíolos. bronquíolos. Isso. E o último? Aí fica fácil, né? Os alvéolos pulmonares, certo? Alvéolos pulmonares. Isso. Muito bem. Então, essa é a ordem, né? O ar vai entrar pela cavidade nasal, vai passar pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Certo? Então, essa daqui que é a ordem correta, tá bom? Deu certo todo mundo? Sim. Pronto, Já o deve número requestar 2 isso. está assim, ó. Por não tratar as possíveis causas da dificuldade de respirar pelo nariz, algumas pessoas desenvolvem o hábito de respirar pela boca, né? Considerando a função das narinas, né, a função que elas têm, e da cavidade nasal, quais são os prejuízos causados nesse hábito? Ô tia, eu posso falar? Pode? Eu acho que é porque você fica mais... Tia, depois eu falo. Tia, posso falar? Pode. É que, como a senhora explicou, quando a gente respira pela boca, o ar vem mais frio e pode causar alguma doença. E ele vem cheio de micro-organismos também, né? Sim, porque eles passaram pela boca. Isso. Então a gente pode colocar isso aí mesmo. Porque quando a gente passa o ar pelo nariz, a gente filtra ele. E ele também é mais umedecido, ele não entra tão seco, né? Então, ó, quando a gente inspira pela boca, o ar não é aquecido, ele não é filtrado e ele não é umedecido. E isso é importante para a respiração. Então, quem respira pela boca fica mais cansado, né? Apresenta mais dificuldade de de fazer exercício físico, né? Tem problema de mastigação e acaba tendo, por causa disso, mais infecções respiratórias, tá bom? Você já acordou num dia estalecido Ô tia, por causa do ventilador? Ah, eu já, tia. Ô, Às vezes tia. o ventilador fica tão forte que eu me acordo com o nariz todo coisado. Pois é. Por que que você acorda assim? Porque talvez no nosso ventilador esteja um pouco de poeira. E aí o nosso organismo começa a evitar a entrada de poeira no nosso nariz. E a gente até por isso que pessoas que têm asma não podem estar com o ventilador, dormir com o ventilador cheio de Exatamente. poeira ou sujo. Exatamente. Não pode nem estar perto de ventilador às vezes, né? Pois é. ô tia, quando a gente respira pelo nariz, o ar é quente? O ar entra quente. Quando você respira pelo nariz, ele entra quente no seu corpo. Certo?
Quando você respira pela boca, ele entra frio. E aí isso aí prejudica o seu Tia, posso organismo. dizer minha resposta? Pode sim. Eu botei assim, pela boca vem micro-organismos e o ar também é gelado. Mas pelo nariz o ar já é filtrado e quente. Muito bem. Tá boa demais. O Paulo tá quietinho hoje. O que aconteceu? Ele não tá aqui, não? Pois é. Ele tá, eu acho. Não, tá não. Tá não, por isso que tá quieto. Eu tô percebendo que tá um silêncio. Vocês não estão percebendo não um silêncio? Aí eu tô. Quando a tia para, ele Uhum. vai contar uma piada. Ó, vamos fazer então aqui a número A tia, o Paulo 3. sempre solta piada. Ah, ele teria inventado aqui algumas piadas agora, né não, Paulo? Paulo não tá aqui, mas a gente tá mandando os videozinhos lá no grupo, ele vai assistir. Algum problema ele deve ter tido, né, com o Google Meet, como sempre, né? O Google Meet é uma benção. Sim, Google Meet é horrível, mas é bom. É horrível, mas é bom. Eu gostei dessa. Ó, a número 3, vocês vão colocar o seguinte, ó, porque a voz, ela depende do sistema respiratório para ser emitida, né? Então, existem pessoas com a voz mais aguda e outras pessoas com a voz mais grave, né? Então, a gente vai responder por quê. Essa situação acontece por causa do tamanho da laringe, né? O tamanho da laringe também influencia aí, ó. Tá vendo? Agregue aí o tamanho da laringe com aquela informação que eu falei pra vocês sobre os hormônios, né? Que a gente produz no nosso organismo. As pessoas que têm uma laringe maior, elas vão ter a voz mais grave. Isso acontece com os homens, né? Porque a tendência é eles crescerem mais do que as mulheres. E quando a gente tem a laringe menor, mais estreita, a gente vai ter voz mais aguda, certo? Por isso que os homens têm a voz mais grossa, porque eles são maiores do que as mulheres. Agora, quando acontece de um homem ter a voz mais fina, é porque o tamanho da laringe dele é menor e mais estreita. Por isso que a voz é mais aguda, certo? Meu celular não cabe mais de vídeo. Tia, eu coloquei pelo tamanho da laringe e os hormônios que vão se desenvolvendo. Isso mesmo. Eu coloquei pelo tamanho da laringe. Isso também acontece pelo laringe, que é a voz, a laringe menor acontece, você tem a voz fina e a laringe maior você tem a voz grossa. Isso. Esse dia eu tô me enganchando nas palavras. Eu também. Ah, tia, deixa eu te contar uma coisa bem legal. Gente, já é 5:05. Ó, vou fazer. Ai, mas tá tão legal, tia. Vou fazer Bora essas terminar logo duas. as tarefas, tia. Vou terminar, falta só 2, aí a gente termina, tá? Aqui, ó, a número Hoje eu não 4. tô mais apresentação. A número 4, ó. Com base em seus conhecimentos sobre os movimentos respiratórios, associe as colunas identificando 1 para inspiração e 2 para expiração. Então tá lá, o primeiro tá assim, ó, relaxamento dos músculos intercostais. 2. Muito bem. O 2 expiração. Isso, contração dos músculos. Relaxamento do diafragma. 2. Isso. Contração do diafragma. Expansão da caixa torácica. Inspiração. E eliminação do gás carbônico. Expiração. Isso, muito bem. 2, 1, 2, 1, 1, 2. Parece que a tia tá fazendo negócio de soldado. 2, 1, 2, 1, 1, 2. E a última, eu vou deixar depois aqui aberto, viu? O tempo que vocês precisarem, tá? Pra fazer aí as respostas, tá bom? Só pra gente encerrar a gravação do vídeo, pra gente mandar lá pro grupo. Marque com X a alternativa correta sobre a função dos alvéolos pulmonares. É A, B, C ou D? C. Tia. Os alvéolos pulmonares. Eu acho que é A. Não, ó. Os alvéolos pulmonares
eles permitem a troca de gás carbônico e oxigênio entre o ar e o sangue. Certo? Letra B, gente. Letra B de bom. Que bom que acabamos. Agora, na aula que vem, a gente vai trazer muitos vídeos para vocês lembrarem do assunto e aprenderem mais. Tá bom, gente? Tava gritando aqui, tá? Tchau, tia. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tá bom? Beijo. 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 Até amanhã. Beijo, beijo, beijo. Vou te enviar as tarefas no PV, tia. Isso. Tchau. Mande no PV as tarefinhas para mim. Isso Tchau. mesmo. Tchau, gente.